nessa noite. Mateus 14, versos 22 a 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, estando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Meus amados irmãos, nós cristãos cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Infalível, suficiente, inerrante, inspirada, tudo que a palavra de Deus ensina é a verdade. Poderíamos aqui enumerar muitas evidências disso, mas não é o assunto. Isso aqui é apenas para a introdução da nossa mensagem. Naturalmente, a gente reconhece que tem muitos temas na Bíblia difíceis, não é verdade? Que a gente não consegue entender totalmente, muito menos explicar de uma maneira exaustiva e completa. Mas não se precipitem. O fato de não entendermos não deve levar você e eu a chamar essas coisas que não entendemos de contradições, de paradoxos, porque na verdade não são. A Bíblia tem até alguns paradoxos retóricos, mas não lógicos, não de fato e não de verdade. E quando essas verdades são analisadas e estudadas com temor, com profundidade, observando os princípios básicos de interpretação, da hermenêutica sagrada, nós veremos que essas verdades que aparentemente são contraditórias são, na verdade, dois lados de uma mesma moeda. São como retas paralelas que caminham para sempre ali juntas, né? Não dá para negar nenhuma e nem outra. E entre muitas verdades da Bíblia que se encontra nesse campo de dificuldade, certamente uma delas se trata da própria pessoa de Cristo. A verdade sobre as duas naturezas de Jesus Cristo. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, sempre sustentou, tem sustentado e vai sustentar esta doutrina, que diz respeito às duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. A teologia chama isso de união hipostática, né? Eu não vou explicar o termo, vem do grego, depois você pode pesquisar um pouquinho que você vai achar. Mas a doutrina da união hipostática é a maneira de explicar como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, sem que uma natureza enfraqueça a outra ou se misture com a outra. É lindo. Se você começar a ler as Escrituras e os bons livros de teologia sobre isso, olha, enche o coração de alegria, de entusiasmo, de bênção, porque é uma doutrina bíblica linda, maravilhosa, doutrina da palavra de Deus. A visão bíblica, da unidade da pessoa de Cristo é ensinada, inclusive, na nossa confissão de fé, que nós, da IPB, subscrevemos. Lá diz assim: as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é o verdadeiro Filho de Deus.
verdadeiro homem também. Porém, um só Cristo, um único mediador entre Deus e o homem. Então, isso é o que nós cremos. Talvez você nunca ouviu isso dessa forma, né? Mas nós cremos de fato que desde a encarnação, Jesus Cristo é e sempre será uma pessoa, Deus homem, com duas naturezas autoconscientes, uma divina e uma humana. Várias passagens bíblicas falam claramente sobre a humanidade de Cristo. Talvez seja óbvio para você isso, mas sabia que essa doutrina foi muito atacada também ao longo da história? Pessoas que olham para Jesus não como homem, mas não é a nossa ênfase ainda agora. Mas isso é um fato. Mas a Bíblia nos fala de um Cristo que tinha limitações como homem. Ele viajava e se cansava, ele tinha fome, ele tinha sede, ele precisava de dormir, ele sofreu. Então, essa união hipostática, essa doutrina bíblica, ela se baseia em muitos textos bíblicos, mas o texto talvez mais importante que nós já cantamos, celebramos, é João 1,14, que fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Infelizmente, durante toda a história da igreja, como já disse, sempre houve aqueles que têm negado ou a divindade de Cristo ou aqueles que têm negado a sua humanidade. Mas, particularmente, eu não cheguei a fazer uma pesquisa exaustiva, mas eu tenho a impressão que aqueles que negam a divindade, não dentro da igreja, agora eu falo no mundo, né, os opositores, os inimigos de Cristo atacam muito mais, obviamente, a sua divindade. A maioria não tem como deixar de reconhecer que houve um Cristo histórico. Mas muitos, infelizmente, negam que esse Cristo histórico seja, de fato, Deus encarnado. Isso tem a ver também muito com o racionalismo, que é uma aplicação exagerada, né, da questão da razão, que, na verdade, nós não negamos a razão, né? Nós negamos o racionalismo, o exagero e a aplicação de uma maneira ideológica nas verdades da palavra de Deus. Mas isso, na verdade, vem desde Jesus. Lembra quando Jesus fala sobre si, lá em João, depois você confere lá, João 5,18, João 8, 56 a 59, os judeus querem matar Jesus, principalmente que para eles era claro que Jesus era homem, mas não era claro que Jesus era Deus. Porém, quando Jesus fala dele como Deus, pode conferir depois lá, eles querem matá-lo, e tanto é que depois vai fazê-lo, né? Porque como você pode blasfemar desta forma contra Jeová? Mas, irmãos, o texto que nós lemos é um texto belíssimo, que nos ajuda a enxergar esse Jesus, Deus homem. Esse Jesus com essas duas naturezas. Mais do que isso, esse texto nos ensina sobre o que esse Jesus, o Deus homem, requer. Eu não posso hoje, infelizmente não consigo fazer, por causa do tempo e da oportunidade, fazer uma exposição em defesa da união hipostática. Mas eu expus isso inicialmente para dizer que essa é a nossa fé. É nesse Deus que nós cremos. E eu quero falar então sobre esse Jesus, Deus homem, que é o tema da nossa mensagem, e sobre a sua vontade, sobre o que ele faz, e sobre a sua obra, um pouco também, muito pouco. Mas à luz desse texto, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus, o Deus homem, ele intercede a Deus Pai pelos seus discípulos. Os irmãos observaram aqui, Jesus despede as multidões, e ele vai para o monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. E uma razão, talvez a mais importante de todas, para ele despedir os discípulos e a multidão aqui, e Jesus orar só, é que Jesus, ele desejava entrar em comunhão solitária com seu Pai. E é preciso, irmãos, atribuir a essas palavras importância muito maior do que geralmente se tem feito. Durante a sua peregrinação terrena, Jesus dedicou muito tempo com a oração. Enquanto homem, Jesus tinha necessidade de orar. Enquanto filho de Deus, Jesus usufruía de íntima comunhão com o Pai por toda a eternidade. Mas agora encarnado, ele nunca perdeu essa comunhão. Mas a maneira dele expressar essa comunhão também é orando. Aliás, quando ele está diante do túmulo de Lázaro, né,
que ele vai falar para ele sair para fora, ele fala em voz alta, para que todos saibam, né, que o pai conversava com ele, ele fala assim, Lázaro, sai para fora, e o João fala para que todos soubessem, né, que da intimidade do filho com o pai. Jesus orava também não só em seu próprio favor, as orações de Cristo se acham registradas em muitos textos dos evangelhos, né? A mais longa oração de Jesus é João 17, que ele intercede pelos seus discípulos, ele ora por si mesmo, ora pelos apóstolos, ora pela igreja. Jesus orava até mesmo pelos seus algozes, pelos seus inimigos. Jesus fez intercessão por Simão Pedro, pelas pessoas que se achavam ao redor do túmulo de Lázaro, como nós já mencionamos. Portanto, irmãos, nós nos apoiamos em base sólida quando sustentamos que na quietude da noite, indicada aqui em Mateus 14, 23, porque já era noite, né? À tarde ele despede a multidão, despede os discípulos primeiro, depois despede a multidão e vai orar, e lá para de madrugada, que acontece o restante do episódio, ele usufrui de uma comunhão maravilhosa com o Pai. E essa intercessão de Cristo, como homem, como Deus, continua até hoje, conforme o apóstolo Paulo ensina, ou a Timóteo, por conta a um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. E aqui Paulo vai enfatizar a humanidade de Jesus. Cristo Jesus, homem. Porque como homem, ele sabe exatamente tudo o que sentimos, até nossas tentações. Embora ele não tenha pecado, mas ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe cada dor, ele tem empatia com cada emoção, com cada lágrima, como ele chorou no túmulo com Marta e Maria, quando chegou lá e já há 4 dias o irmão delas morto. E como filho de Deus, na completa intimidade com o Pai, ele intercede também por nós, conforme diz a Bíblia em Hebreus 7, 25. Por isso, também Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, sempre, sempre. Eu confesso aos irmãos, de vez em quando minha cara queima de vergonha, né? Porque alguém na porta da igreja fala, pastor, vou compartilhar algo com o senhor, porque eu sei que o senhor intercede por mim todos os dias. Eu falei, querido, não é verdade, eu gostaria, eu oro no atacado, que eu oro pela igreja, né? Senhor, abençoa toda a igreja. Verdade, isso aí eu faço todos os dias, isso é verdade. Eu peço assim, abençoa todas as famílias, mas citar o seu nome, certamente é difícil. Mas diz a Bíblia que o Senhor, Ele intercede para sempre por mim e por você, porque Ele, sendo Deus, sendo homem, faz isso de forma perfeita, plena, maravilhosa, de maneira que nenhum intercessor humano e terreno pode fazer. É por isso, irmãos, que nós podemos passar pelas mais terríveis tempestades em paz, porque mesmo quando sua esposa não ora, mesmo quando seu marido não ora, mesmo quando o reverendo Ronildo não ora, Cristo ora por você. Cristo sustenta, Cristo renova, Cristo te guarda. Ele tem olhos atentos para a sua vida. Enquanto homem, ele conhece as dores e sofrimentos de toda a humanidade. Ele é um mediador e como sacerdote perfeito, ele nos apresenta diante do Pai. Mas o Jesus, Deus homem, além de interceder por nós, outra característica dele como pessoa divino-humana, é que ele tem todo o poder sobre todas as pessoas e as coisas. Nós vimos aqui, né, que na 4ª vigília da noite, e como o Aureliano mencionou de manhã, é justamente ali, de madrugada, né, a faixa ali de 3 até as 6, é a 4ª vigília, Jesus foi ter com os discípulos. Os irmãos leram o texto comigo, acompanharam, e Jesus anda sobre as águas. Jesus poderia ir nadando, não podia? Jesus era forte, Jesus foi carpinteiro. Eu acredito que Jesus era um camarada fisicamente robusto, forte, saudável, porque ele é nosso exemplo de tudo, não é verdade, meus irmãos? Então, com certeza, ele era uma pessoa que tinha cuidado com a sua própria vida em todos os aspectos. Mas diz a palavra que Jesus andou sobre as águas, para mostrar a seus discípulos que as coisas que eles mais temiam, que no caso aqui, nesse momento, era o mar, revolto, aquilo que era mais difícil para eles, se tornou apenas um caminho
para que Jesus se aproximasse deles. Irmãos, com frequência nós tememos experiências difíceis da vida, como uma cirurgia, uma perda de alguém querido, mas acabamos descobrindo que elas servem para nos aproximar de Jesus Cristo. Os discípulos de Cristo precisam descobrir que tem de fato um Salvador capaz, não só de acalmar a tempestade, mas ainda de usá-la como seu caminho, como um propósito, como um meio, porque esse Jesus é o mesmo de Isaías que fala: eu crio as ondas e eu faço mover o mar. E ele usa tudo isso para o seu louvor e para cumprir propósitos maiores do que às vezes a gente consegue entender. Mas ele acalmou, e agora ele faz, daqui a pouco veremos esse momento onde Jesus faz cessar este mar revolto. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então esse Jesus, que é o que está lá de Jó, Jó pergunta assim: quem sozinho anda sobre os altos do mar, senão Yahvé? É esse Jesus, o Senhor, mas que também faz cessar o vento, como diz aqui a palavra de Deus. Jesus acabara de mostrar que ele podia fazer uso dos elementos da natureza. Por quê? Jesus, por exemplo, tinha multiplicado os pães. Todo mundo já viu um pão com fermento, seja natural, seja químico, o bicho cresce. Mas o que Jesus faz é muito mais do que um fermento faz, ele multiplica. Mas agora ele comprova que também é capaz de deter a fúria da natureza. Aliás, Jesus já havia feito isso antes. Lá em Mateus 8, 23 e 27, você pode ir. Naquela ocasião, a tempestade estava em seu apogeu, quando Jesus já estava no barco, e ele a acalmou. E agora ele faz cessar assim que entra no barco. Então, de todas as formas, ele está sempre no pleno controle, no barco, fora do barco, mas ele está no controle de tudo. E assim também pela fé, seus seguidores estão sempre seguros, conforme a palavra de Deus nos mostra aqui. E aí não tem como lembrar, nós temos muitos textos bíblicos que falam do poder de Deus, sobre a natureza, inclusive sobre a tempestade, sobre o vento. O salmista no Salmo 135, 7 vai dizer: Deus faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. No Salmo 147, Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ele dá a neve como a lã e a espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. E poderíamos ler inúmeros textos, como de Jeremias, por exemplo, que vai falar: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rimbombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu, e sobe os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Foi esse Cristo que criou aquela tempestade. Foi esse Cristo que mandou os discípulos para o mar, para enfrentá-la, para crescerem. E foi Ele também que a fez sossegar para a glória dEle. Irmãos, a gente precisa ter um olhar acima de nós mesmos, acima dos homens, acima da política, acima dos nossos pecados. Há sim um Deus soberano. Esse ano eu comecei a reler as Escrituras, estou relendo com duas lentes, vamos dizer assim, com 2 óculos. Eu estou coletando material para 2 livros, os próximos 2 livros, olhem por mim pelos meus livros. Um livro eu quero falar sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Aí você vai falar: mas tem tanto livro escrito sobre isso? Tem, mas não tem o meu, nem eu vou escrever. Mas a vontade de escrever não é que você vai ensinar muito, que você vai aprender muito, Então vai ser uma maneira de eu pesquisar, de eu estudar, mas nada como ler as Escrituras, Aí eu fico lendo, estou lá em Gênesis ainda. Aí pensa: isso aqui é soberania de Deus, que é responsabilidade humana. O outro tema é o tema da sexualidade, que é o meu, provavelmente vai ser o 3º livro, e fico olhando também, tudo que Deus fala de sexualidade nas Escrituras. Então, mas voltando aqui no nosso texto, aqui nós vemos claramente a soberania de Deus, o poder de Deus, que opera essa maravilha.
Mas nós vemos isso também nos versos 34 a 36, porque quando Jesus chega do outro lado, lá em Genezaré, que era uma planície linda, uma planície com muitas plantações daquelas coisas próprias lá do Oriente Médio, era um lugar, não era um lugar pobre não, um lugar que muita gente ia comprar, ia se deleitar com aquilo que era plantado ali. Então ali, Jesus chega e muita gente já conhecia Jesus, porque era um lugar de muitos viajantes, as pessoas iam ali comprar para vender em Jerusalém. Muitas das pessoas de Genezaré já tinham visto Jesus curar, já tinham visto Jesus operar milagres e maravilhas em Cafarnaum e em outros lugares. E quando eles ficam sabendo que Jesus está ali, a notícia espalha por toda a região, todas as aldeias. Aquele que tem andado curado, ressuscitado morto, ele chegou. E diz a palavra de Deus que então eles levam, né, enfermos de toda a vizinhança, toda a circunvizinhança, e lhe roga que ao menos pudessem tocar na hora de sua veste. E diz as Escrituras que todos os que tocaram ficaram sãos. Irmãos, não foram alguns, não foi quem teve uma fé exuberante, todos os que tocaram ficaram sãos. E a ênfase aqui não é nem na fé dos outros, aqui a ênfase é no poder de Deus, que exala do Senhor, abençoando, curando, sendo supremo sobre um corpo humano, sobre uma enfermidade, porque Ele criou cada um de nós. Então, Ele sabe como funciona cada organismo, cada neurônio, cada célula. E é por isso que os cientistas que são convertidos a Cristo, que amam o Senhor, e a gente sabe disso, que muitos fazem isso, né? Eles sempre, ao pesquisar, ao estudar, ao servir, ou se for um cientista na área da medicina, eles sabem que eles podem recorrer àquele que conhece tudo. E podem ter direção de Deus, porque eles podem ser instrumentos da soberania de Deus, do poder de Deus, também para a cura de outras pessoas. Mas é Deus. Por isso que o salmista diz lá em Salmo 103, que Ele é quem cura todas as enfermidades. Ele pode usar muitos meios, é bem verdade, meios ordinários e meios extraordinários, mas a fonte, a cura, o poder, a ordem, é dEle. Por isso que mesmo que você tenha os melhores médicos, melhores planos de saúde, você precisa primeiro buscar a Ele. Deus, eu estou nas tuas mãos. Só pode usar quem o Senhor desejar. E Ele usa mesmo. Até mesmo quem não serve ainda com o coração convertido. Mas diz a Bíblia que também eles podem servir a Deus nesse sentido de servir ao próximo. É isso que acontece aqui. Jesus manifesta o seu poder. Os que levaram os seus enfermos também imploravam a Jesus que lhes permitisse simplesmente tocar na borda do seu manto. Tão grande era a sua fé naquele Cristo. E todos, quando tocavam, eram curados. Agora, irmãos, isso significa que todos os que tocavam em Jesus tinham fé salvadora? Não, não necessariamente. Alguns tinham fé para ser curados, mas ainda não conheciam o Senhor. A lição principal da história não é a fé dos homens, seja do enfermo ou daqueles que os conduziam, mas o poder e o amor de Cristo, como é evidente nesse texto. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Muitos homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento operaram maravilhas. Até mesmo homens e mulheres que não temem a Deus podem operar maravilhas em nome do diabo. Mas preste atenção, um homem pode ter algum poder, mas somente Jesus, o Deus homem, tem todo o poder. E se algum homem tem algum poder, porque de Deus é emanado, ou permitido, ou autorizado, ou ungido. Mas, se os irmãos olharem todas as maravilhas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, somando todas elas, não se compara tudo que Cristo fez e ainda faz, mas o próprio Evangelho. E João termina o Evangelho de João o seguinte: olha, nós registramos aqui um pouco, porque se fosse registrar tudo que Jesus fez, nenhum livro do mundo caberia, de tantas são as maravilhas que apresentavam as credenciais divinas de Jesus. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus, o Deus homem, nos chama a crer nele e em sua palavra. Nós já lemos aqui, do verso 28 ao verso 31, e nós vemos que aqui, especialmente a partir da experiência de Pedro, né,
nós aprendemos muito sobre esse chamado de Deus para a fé. E Pedro, ele vai um pouco na mão dos discípulos, porque embora eles tinham dito, é um fantasma, Pedro, ele dá um passo à frente e fala, se tu és. E aqui vale a pena uma observação exegética, porque se tu és, pode dar a ideia de dúvida, mas existe no grego a condicional de dúvida e a condicional de fato. Aqui, a maneira como está escrita, ela é condicional de fato, é mais ou menos assim, já que tu és o Filho de Deus, eu vou com o Senhor, só me chama que eu estou indo. A partir desse fato, eu também quero andar sobre as águas. E aí, Pedro, então, como nós vimos aqui, ele se lança essa, entre aspas, aventura de andar sobre as águas como seu mestre andava. Isso mostra, irmãos, uma máxima dependência de Pedro quanto à autoridade e o poder de Jesus. Pedro sabia que sem a permissão do mestre não lhe seria permitido andar sobre as águas, e que a parte do poder de Cristo ele não seria capaz de agir assim. Então ele solicita essa permissão e esse poder que lhe sejam concedidos. Então a ação de Pedro começa com um ato de fé e devoção. Ele não foi temerário, porque Pedro realmente era muito impulsivo, isso é um fato, da personalidade dele. Mas aqui não é simplesmente impulsividade, é fé. E muitas coisas, meu irmão, eu e você, jamais faremos, sem que nós estejamos autorizados, ungidos, empoderados pelo próprio Deus. Mas no poder de Deus, você pode ir muito além do que você está indo. No seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde, na sua fé, no seu ministério, porque Ele nos concede o poder para andar sobre as águas, se for preciso, como Pedro andou. Pedro revela que ele aprendera algo de muito importante. Pedro tinha uma intimidade com o Senhor. E ele, então, se lança àquele empreendimento de andar sobre as águas, nessa confiança que ele tinha do Senhor. E não nos surpreende, irmãos, que Jesus sequer, fala qualquer palavra de repreensão. Ah, você é o metido, você quer andar aqui, por que você não fica aí no barco? Não, Jesus simplesmente fala, você quer? Vem. Jesus ama e aprecia as pessoas que têm fé. Fala, Senhor, então, é isso. Seja lá o que for que você está enfrentando, até mesmo sonhos, fala, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, como o Tiago ensinou, se for da tua vontade, se o Senhor me conceder a graça, eu vou fazer isso. E dependa dEle, espere dEle, faça. Liderado por Ele. Se Ele falar como Pedro falou, como Ele falou a Pedro, vem, então vai em nome de Jesus, não tenha medo. Se Ele fala, vem, então vem até Jesus, vem fazer a missão. Eu sei que talvez muitas coisas possam estar no meio entre você e Cristo, um mar revolto, família, dificuldades, falta de conhecimento das Escrituras, mas se você ouve a voz de Cristo hoje, dizendo, vem, vem, dá um passo de fé, e vem. E ele caminhou literalmente sobre as águas, e águas aqui no plural é para dar o contraste de que o mar ainda estava revolto. Irmãos, Pedro não caminhou sobre o mar depois que o mar estava calmo. Bom, caminhar sobre o mar já é um negócio extraordinário, mas caminhar sobre o mar quando ele está revolto, conversa com os surfistas, aqui na igreja tem vários. O melhor surfista, por mais que ele admire as ondas, mas tem hora que alguns circuitos são interrompidos. Não, essa aqui ninguém vai. Essa aqui ninguém vai, é falta de juízo, porque vai dar muito ruim, enfim. Não vai ser bênção. Mas ele vai, o mar está revolto, o vento está forte, e ele vai. Às vezes, irmãos, nós precisamos ir apesar da tempestade. A tempestade está dura. Mas se Deus chamou, continua indo, não desista. Porque o Senhor vai te sustentar em nome de Jesus, amém? Mas vá sob o comando dEle, vai na dependência dEle, não vai achando que você é melhor do que ninguém não, porque você não é. Aí a coisa pode ficar muito ruim para você.
Entretanto, como nós vimos aqui, ele notou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Meus irmãos, Pedro notou o vento, e isso, né, o vento é que faz mover, né, as ondas e que faz a coisa ficar mais difícil. E ele, então, deixou de prestar atenção em Cristo e passou a prestar atenção no vento. Mas Pedro, irmãos, não perdeu ainda a confiança. Claro, houve ali um momento de vacilo. Mas Jesus não fala assim, homem sem fé. Jesus fala, homem de pequena fé. Era pequena, mas ela estava ali. Tanto é que ela estava ali, que o que é que ele faz imediatamente no momento que ele começa a afundar? Ele clama de novo. Como acontece comigo com você? Às vezes a gente começa a afundar também. Mas clame de novo, porque ele vai estender a mão e vai te levantar em nome de Jesus. Esse é o processo da nossa vida, irmãos, aqui. Nós vamos enfrentar, tem hora que vai dar medo mesmo, nós ainda vacilamos, mas lembre-se que o nosso Deus, Jesus, Deus homem, Ele nos chama cada dia mais a crer nele, e a crer em sua palavra, e firmado nela, ir em frente. Então, não preste muita atenção na força do vento, não preste muita atenção nas circunstâncias. Você deve ter consciência da força do vento, tem que ter consciência da força do que está ao redor, mas foque em Jesus. E nessa experiência, Pedro passou a conhecer mais a Cristo e a Ele mesmo. Olha que coisa maravilhosa, que é o que Deus faz nas nossas tempestades. Ele nos leva muitas vezes a nos conhecer melhor quem somos nós, e conhecer também mais do seu poder, mais do seu amor. Mais tarde, Pedro escreveu, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele escreveu o que ele experimentou. Ele experimentou essa verdade, 1 de Pedro 3,12. Então, Jesus, o Deus homem, Ele nos ajudará até o fim. Se Jesus diz, vem, essa palavra cumprirá o propósito segundo a qual foi proferida. Ele é o autor e consumador da fé. Ele completará toda a obra que começar em nós. Podemos falhar ao longo do caminho, mas no final, Deus será bem-sucedido. E Jesus e Pedro entraram no barco juntos. Juntinhos, entraram no barco. Não sei que tipo de tempestade você está passando. Mas existe um tipo de tempestade que sempre foi comum no mundo, hoje então está terrível, que são os ventos de doutrina, está lá em Efésios 4. Tem pessoas que não sabem nem o que ele crê mais, já passou por tudo quanto é religião, passa para lá, passa para cá. Mas olha o que Deus nos diz na sua palavra em Efésios 4. Precisamos perseverar até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Deus chama você a parar de prestar atenção em tanto vento de doutrina, de ideologia, de ensino. Não enche a sua cabeça com isso. Olhe para Jesus. Firme-se nele, conheça o seu amor, o seu poder, a sua divindade, a sua humanidade. E aí nós vamos chegar ao nosso quarto e último ponto, porque, irmãos, todas as pessoas que passam por tribulações, tensões, medos, sustos, revés, tempestades, mas experimentam o Senhor Jesus com eles, cuidando deles, abençoando suas vidas, a fé aumenta e eles vão adorar o Senhor, que é a quarta ação de Jesus como Deus homem. Jesus requer e recebe a adoração que lhe é devida. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Ao verem o poder de Jesus Cristo dominando e acalmando a tempestade, não lhes restou outra coisa a fazer, senão se prostrar diante dele e adorá-lo. Os irmãos se lembram que lá em Mateus 8, teve uma outra tempestade. Aquela que Jesus estava dentro do barco, dormindo. E aí eles vão lá e acordam, Jesus, o senhor está dormindo, olha o que a gente está passando. E aí Jesus também acalma a tempestade. E qual foi a frase marcante dos discípulos? Foi uma pergunta. Qual foi a pergunta?
quem é este que até o vento e o mar, a natureza obedece? É provável que até aquele presente momento, porque a revelação também foi progressiva para os discípulos, eles não tinham completa noção, completo entendimento de quem era Cristo, de tudo que Ele era e toda a sua obra. Então lá eles lançam uma pergunta e a pergunta fica lá. Agora o Senhor dá uma nova experiência, mas eles não fazem mais uma pergunta. Eles ajoelham e adoram e falam, verdadeiramente Ele é Filho de Deus. E é isso que Deus faz, irmãos, nas nossas vidas também. Algumas tempestades nos levam a algum tipo de experiência, a perguntas, outras nos levam a encontrar algumas respostas, e assim nós vamos conhecendo o Senhor, porque na verdade todo o propósito de Deus é que a gente o conheça, o ame, o adore, receba do seu amor, receba da sua graça, do seu conforto, da sua misericórdia, como esses discípulos aqui experimentaram. Então os ocupantes do barco caíram a seus pés em humilde adoração. Eles confessaram aquilo que tinham ouvido o próprio Pai confessar. Lembra, Jesus 2 vezes falou, este é meu Filho amado em quem me compraz, no batismo e depois lá no monte da transfiguração. Eles já tinham ouvido. Mas também até os próprios demônios já tinham falado, Ele é o Filho de Deus, afaste de nós. A luz do Senhor é poderosa. Agora os discípulos também reconhecem e adoram o Senhor. Aliás, a adoração a Cristo, né, no Antigo Testamento, quem conhece a teologia da teofania, vai ver que há adoração a Cristo no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o primeiro ato de adoração, não sei se o primeiro, talvez ali no ventre já tivesse havido algum, porque Isabel se rende, né, vê a graça de Deus em Maria e em Jesus que está ali dentro. Mas quando Jesus nasce, que os magos chegam, qual é a primeira atitude dos magos? Se prostrar e adorar. Como Filho de Deus. Lembre-se, irmãos, que os magos tinham ouvido Deus falar com eles. Eu acredito que aqueles homens foram regenerados ali. E quando chega lá, já chega convertido e se rende ao Senhor. Irmãos queridos, mesmo no tempo da encarnação, a natureza divina de Jesus Cristo, sendo imutável, não poderia e não passou por nenhuma mudança. Ele não colocou de lado nenhum dos atributos divinos quando ele tomou sobre si uma natureza humana. De fato, ele não poderia ter feito isso e ainda permanecer divino. Mas eu confesso, irmãos, que os teólogos debruçam sobre as Escrituras, né? É um exercício que eu nem gosto de fazer, honestamente, mas eu respeito porque tem quem goste e nos ajuda, então, a gente que é mais preguiçoso a aprender. Porque isso é importante, é eu que não consigo, por causa da minha limitação. Porque assim, isso aqui Jesus está fazendo com a natureza humana, com a natureza divina, né? E fica assim, a natureza humana e divina. Irmãos, eu prefiro entender o seguinte, Jesus é uma pessoa, amém, meus irmãos? Com dupla natureza. Eu não vou ficar com assim, discernir se cada hora ele age como homem ou como Deus. Ele age como os dois, porque ele é os dois, desde que ele se encarnou. E é uma pessoa maravilhosa, singular. Uma única pessoa com 2 naturezas, uma divina e humana. E nós vimos aqui que logo a seguir, né, compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aqui é interessante fazer uma observação. Se você ler João, quando fala da mesma multiplicação dos pães que acontece aqui em Mateus, diz claramente que Jesus acaba de multiplicar os pães e sai fora daquele contexto, porque eles queriam coroar Jesus como rei dos judeus. E os discípulos, que também estavam meio confusos ainda sobre a missão de Cristo, com certeza seriam os primeiros a querer coroar Jesus como rei dos judeus. Lembra que eles tinham até umas conversas, quem vai ser sentar à direita, quem vai ser sentar à esquerda, umas coisas assim, meio complicadas. Então Jesus primeiro despede os discípulos, vaza. Depois, amorosamente, despede a multidão, porque Jesus não veio para ser coroado rei dos judeus, rei dos brasileiros, rei de nenhuma nação específica. Jesus, ele é o rei das nações, de todas elas. Jesus é o rei dos reis. Jesus sabia quem ele era. Ele não ia se curvar como Satanás propôs a ser um reino deste mundo,
porque ele sabia quem ele era. Você pode ter dúvidas sobre quem é Jesus, mas ele nunca teve dúvidas sobre quem ele era. E se você é um cristão de verdade, você também não deve ter dúvida. Deus te chama hoje a aumentar a sua fé. Quero caminhar para a conclusão, meus irmãos, dizendo que, voltando a esse ponto aqui do fato de que quando Jesus caminha naquele lugar, eles exclamam e falam, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Eu pergunto, por que os discípulos não reconheceram Jesus? Tinha as questões que era de noite, era um mar, é difícil reconhecer, isso é um fato. Mas tem questões mais profundas aí. Talvez naquele momento eles nem estivessem tanto procurando de fato o Senhor, não sei. Mas o fato é que eles têm uma confusão ali naquele momento, concluem, acham que ele é um fantasma. Mas isso daqui representa exatamente a visão turva, embaçada, desfocada e equivocada de Cristo, que muitas pessoas têm de Cristo. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas com a cegueira completa, mas tem muita gente dentro das igrejas, dentro das religiões, que tem até algum apreço pela pessoa de Cristo, mas veem ele como qualquer coisa, menos como Cristo revelado na Bíblia. Mas, irmãos, Jesus Cristo não é, por exemplo, um espírito iluminado, como diz a visão distorcida do Espiritismo. Jesus Cristo não é apenas um grande profeta, como diz a turva do islamismo. Jesus Cristo não foi um agitador social, como muitos judeus ainda afirmam que ele foi, e ainda um herege, blasfemo. Jesus Cristo também não é apenas um mestre religioso, entre tantos outros, como os ateístas e agnósticos afirmam. Jesus Cristo também não cabe na visão distorcida das testemunhas de Jeová, de que ele é a primeira criação, a criação mais importante, mas que de fato não é Deus, porque é isso que eles ensinam. O testemunho de Jeová não é cristão, irmãos, tenham cuidado com eles. Ame-os, ore por eles, evangelize-os. Quando bater na sua casa, receba e fala quem é Jesus, o Jesus da Bíblia. Todas essas correntes filosóficas e religiosas têm algo em comum: negam a divindade de Cristo. Mas Jesus sabia quem ele era, e quando os discípulos expressam a sua dúvida, Jesus imediatamente, rapidamente, prontamente diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E aqui Jesus fala no grego, ego eimi, eu sou eu, que é a mesma expressão, só que lá em hebraico, que eu, como não sou bom de hebraico, não vou aventurar a falar, mas lá em hebraico, quando Deus se apresenta a Abraão, e Abraão fala: quem que eu vou dizer que o Senhor é para o povo? Deus fala que o eu sou me enviou a vós. E Jesus várias vezes vai dizer isso: sou eu. Jesus mesmo afirma a sua divindade. E esse Jesus, Deus homem, diz para mim e para você: não temais. Não temais a perseguição, porque na verdade, irmãos, não tenham dúvida, o cristianismo é a religião mais desprezada e odiada por quem não é cristão. Porque é a religião que realmente afirma a exclusividade de Cristo. E quanto a isso, nós não podemos vacilar. Sem Cristo, não conhece a Deus. Sem Cristo, não há salvação. Todos os caminhos levam a Deus. Verdade, todos os caminhos levam a Deus para juízo e condenação. Mas somente Jesus Cristo leva a Deus para a salvação eterna. Então não brinque. Ontem Magna estava passando, uma dessas redes sociais, aí caiu num homem lá que já foi de igreja, e hoje ele detona com Cristo, com a igreja, falando que o cristianismo é balela. Ele falou 30 segundos, falei, meu amor, passa rápido. Isso aí é inimigo da cruz de Cristo. E ele desprezando mesmo, com palavras muito duras. Oremos por ele, pela salvação dele, mas não vamos ouvir alguém, gastar tempo ouvindo alguém, desprezando o nosso Senhor. Não temais, diz o Senhor. Essa frase não temais, ela aparece, dependendo da versão da Bíblia, de 90 até 113 vezes na Bíblia.
Não é uma para cada ano, como alguns dizem por aí, não, tá? Isso aí, eu não sei quem inventou isso. Mas que parecesse uma vez. Se Deus falar comigo uma só vez, meu filho, caminhe firme, não temas, porque eu sou contigo, deve ser suficiente, amém, meus irmãos? Para a gente caminhar, para dizer como o salmista disse no Salmo 118, em meio à tribulação eu invoquei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me deu folga, o Senhor está comigo, não temerei, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se você já conhece a Cristo, já entregou a sua vida a Ele, cresça na sua fé, continue conhecendo o Senhor. Esse Jesus, Deus homem. Conheça sobre a humanidade de Cristo, conheça sobre a divindade de Cristo, conheça sobre aquele que é o nosso Salvador. Mas se você não cria até agora, mas hoje Deus te despertou para crer. Hoje Deus tirou a cegueira espiritual. Você pode aí no seu banco mesmo orar ao Senhor. Fala, Deus, hoje eu entendi. Hoje eu creio no Cristo, como diz as Escrituras. Hoje eu me rendo ao Senhor. E também quero ser seu discípulo, seu amigo e seu servo. Que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos?